Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Deise Carvalho, eu sou do Instagram Modelato Ateliê e hoje eu vim aqui ensinar para vocês como fazer esse cestinho com tampa, tá bom? Eu costumo fazer lives lá no meu Instagram, o @Modelato Ateliê, toda sexta-feira às 20 horas, e eu já fiz live desse cestinho por 2 semanas. E como muitas de vocês já me conhecem, já me seguem, eu costumo disponibilizar minhas lives aqui no meu canal do YouTube para facilitar vocês, né, a executarem a peça, podendo parar, voltar para o ponto que vocês têm dúvida ou para o ponto que vocês pararam com mais facilidade. Só que essas duas últimas lives eu não consegui disponibilizar aqui e por isso eu resolvi fazer esse vídeo, que é um vídeo que vai ficar mais curto, provavelmente, né? E vai ser mais fácil de eu colocar aqui no canal para vocês, tá bom? Então nós vamos fazer esse cestinho com tampa, vou dar as dicas que eu uso para o fundo, dicas de acabamento do fundo do cesto, subida de cesto, término de carreira, como fazer a tampa, tá bom? Então, todas essas dicas eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, o cestinho é esse aqui, nós vamos ver o material que nós vamos precisar. Bem, nós vamos precisar de fio de malha, tá? Na cor da sua preferência, e uma agulha correspondente, né? Um tamanho correspondente ao seu fio. Eu costumo usar a agulha número 7 milímetros, tá? Essa agulha aqui é da corrente. Então, aqui eu escolhi o fio de malha rosa e a minha agulha de 7. Você vai precisar de uma tesourinha para arremate também, e um pedacinho de fio, mais ou menos uns 15 centímetros por aí, de um fio de outra cor, para te ajudar na identificação do primeiro ponto da primeira carreira, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade, e eu uso esse pedacinho aqui para facilitar, mostrar para vocês onde que a gente vai introduzir o primeiro ponto da segunda carreira, tá? Então, separa um pedacinho de fio. E aqui, gente, eu tô com uma anotação, tá? De como vai ser a nossa base. Aqui são 5 carreiras para tampa, sendo que para o fundo nós vamos usar só essas 4 primeiras, tá? Nós vamos fazer 4 carreiras para o fundo do nosso cesto, que é esse aqui. São 4 carreirinhas apenas. Para esse tamanho, você pode, se você quiser fazer um cesto maior, você só aumentar o número de... seguir a sequência de aumento das carreiras, tá? Que eu vou orientar vocês aqui. E para tampa, vocês façam até a 5ª carreira. Uma carreirinha a mais só para tampa, tá? E esse aqui é o princípio, né? O que nós vamos usar no nosso fundo. E eu faço meu fundo com ponto baixo centrado. Eu sei que muita gente tem dúvida, mas é bom que a gente, eu passando para vocês a maneira que eu faço, de repente vocês conseguem fazer também, né? Então, vou botar minha receita aqui de lado, tá? E nós vamos começar a fazer o fundo do nosso cesto. Aqui, nós vamos começar com um anel mágico duplo, tá? Você deixa uma ponta assim na sua mão de fio, passa 2 vezes o fio de malha pelo seu dedo e prende aqui atrás. Pega a sua agulha, passa embaixo desses 2 primeiros fios que estão aqui na sua mão, puxa o terceiro por baixo e prende. Leva o fio do novelo lá para trás e prende seu ponto, fazendo o primeiro ponto dentro do círculo mágico, tá? Nós vamos fazer 6, esse é o primeiro. Antes de seguir adiante, eu vou marcar esse primeiro ponto, que é justamente aí onde as pessoas têm dúvida. Você pega a primeira laçada, essa primeira alcinha aqui do ponto, passa a agulha por dentro dela e passa um fio colorido, tá? Dessa forma. Coloque um fio com no mínimo 15 centímetros, que é para você ter onde se apoiar depois e você conseguir identificar facilmente ali onde tem que introduzir a agulha, tá? Então, nós vamos fazer aqui dentro mais 5 pontos. Já tenho o primeiro,
Então, vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos, mais esse primeiro aqui, 6. Vou fechar meu anel. Eu pego a pontinha, puxo e identifico qual fio que tá correndo. Esse aqui. Eu não gosto de puxar direto, gente, porque tem fio de malha que prende no meio do caminho e não fecha direito o círculo, tá? Por isso que eu puxo uma perninha e depois eu puxo a outra. Fechei meu círculo, ele é duplo, para não ficar abrindo, tá? Se você fizer o anel mágico simples, conforme você vai manuseando a peça, esse buraquinho aqui do centro ele vai abrindo. E com ele duplo isso não acontece, você pode mexer na sua peça para lá e para cá que isso não vai acontecer, tá? Então aqui nós terminamos o último ponto da nossa carreira. Eu vou alongar um pouquinho só meu fio, tá? Aqui para poder fechar essa carreira e iniciar a próxima. Então eu venho sempre assim, nesse primeiro pontinho deitado aqui, tá? Eu tenho um ponto em pé aqui, que é o primeiro, e tenho esse ponto do topo aqui. Eu venho nesse do topo, de trás para frente, passo embaixo das 2 laçadas e levo essa laçadinha lá para trás, tá? Fechei a minha primeira carreira. Deixa ele ali para ele não... que a gente vai precisar daquela laçadinha. Aqui, a segunda carreira, como diz aqui na receita, a segunda carreira nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base, tá? Então, se eu tinha 6 pontos na primeira carreira, eu vou passar a ter 12, tá? E como que nós vamos fazer isso? Onde eu introduzi a minha agulha, o meu fio, deixa eu segurar assim para ele não escapar, tá? Olha, quando eu puxo esse fio, abre um buraquinho ali, tá vendo? E é nesse buraquinho que eu tenho que introduzir a agulha e fazer 2 pontos, tá? Então, eu venho aqui, ó, com o fio no lugar, introduzo minha agulha, solto a laçada, puxo o fio do novelo para frente, deixo ele no tamanho já do meu primeiro ponto, passo a laçadinha na agulha e faço meu primeiro ponto da segunda carreira. Dentro desse mesmo buraquinho, eu vou fazer outro, tá? Lembrando que são 2 pontos em cada ponto de base. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto, posso tirar o fio, não vou precisar mais dele, tá? O ponto baixo centrado, gente, não é nessa alça aqui, ó, que a gente introduz a agulha. A gente tem que introduzir aqui, ó, no meio desse V. A agulha tem que entrar aqui no meio e sair no meio também. Tem um Vzinho atrás também, tá vendo? Então, ela tem que entrar no meio e sair aqui no meio, embaixo da laçada. Puxo meu fio e vou fazendo assim até o final. Essa carreira são 2 pontos em cada ponto de base. Ó, nós vamos fazendo até chegar ao final para concluir nossa segunda carreira. Sempre observando para a agulha sair no lugar certinho, tá, gente? Senão o ponto fica torto, não fica legal, o trabalho não fica com uma aparência bacana. Então, sempre atento aonde sua agulha tá saindo, tá? Ó, terminei minha segunda carreira, tá? Aqui nós vamos fazer o fechamento novamente. Então, ó, alongo só um pouquinho o meu fio, venho no primeiro ponto deitadinho aqui em cima, de trás para frente, nas 2 laçadas, e passo essa laçada lá para trás, tá? Aqui nós vamos iniciar a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo no ponto de base e um aumento. Esse aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto.
um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto, até o final. Então, aqui, olha, puxei minha laçadinha lá pra trás. O meu fio tá passando em cima dessezinho aqui em pé, ó. Esse é o primeiro ponto da carreira anterior. É aqui que eu tenho que introduzir a agulha. Vai sair aqui atrás no meio, embaixo das laçadas. Puxo o meu fio pra frente. Introduzo aqui na laçadinha que ficou pra trás e faço o meu primeiro ponto. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até o final da carreira. Fiz um, vou fazer um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Então, eu vou fazer isso até o final. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como que tá ficando. Bem, aqui nós chegamos já ao final da nossa terceira carreira. Vamos fazer a finalização. Eu fiz um ponto e um aumento até o final, tá? Aqui terminei com aumento. E vou fazer a finalização da carreira para ir para a última carreira do nosso fundo, né, de cesto. Então, passo no primeiro pontinho do topo, puxo para trás, introduzo a agulha. Nesse primeiro pontinho aqui, olha, da carreira anterior, puxo o fio do novelo para frente, passo a laçadinha na agulha, faço meu primeiro ponto da quarta carreira, tá? Então, a quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, tá? Então, a carreira anterior foi um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Essa quarta carreira vão ser 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento até o final, e nós vamos terminar com 24 pontos. Então, ó, já fiz 2, vou fazer o aumento. Mais 2. E um aumento. Então, eu vou fazer isso também até o final. E quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês, porque é a finalização da nossa carreira que vai ter esse detalhe aqui dessa bordinha, tá? Aparente, sem precisar cortar, sem precisar fazer emenda, tá ok? Então, eu vou fazer aqui até o final, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, e já volto para mostrar para vocês. Bem, aqui, pessoal, terminamos a nossa quarta carreira, que é a última carreira do nosso fundo, né, de cesto. E nós vamos fazer o acabamento para ele ficar com esse fundinho aqui aparente, tá? Esse círculo aqui aparente de correntinhas, tá? Sem precisar cortar o fio. Então, aqui, eu vou puxar uma quantidade maior de fio, porque eu vou introduzir ele aqui nessa laçadinha e ele vai dar uma volta assim, ó. Ele precisa ficar mais ou menos nesse tamanho, tá? Até menorzinho um pouco. Então, é um fio mais alongado um pouco, que eu vou introduzir normalmente igual nas outras vezes, nesse primeiro ponto deitadinho aqui do topo. Puxo ele para trás, tá? Aqui, aonde tá saindo o fio do novelo, nesses 2 pontinhos aqui, eu vou introduzir a minha agulha, tá? No ponto onde o fio tá saindo, tá, gente? Vou puxar esse fio para trás. E aqui eu concluí a minha volta sem precisar cortar o fio, tá? Agora, nós vamos fazer um ponto, uma corrente, na verdade, e vamos circular esse fundo para já começar a subir o nosso cesto, tá? Então, aqui eu já fiz um. Venho aqui, ó, esse primeiro ponto tem 2 laçadinhas, tá? Eu vou pegar as 2.
ó. Pego as laçadas, puxo pra frente, faço um ponto baixo. Venho no próximo, pego a laçada, faço um ponto baixo. Aqui eu já tô começando a subir a lateral do meu cesto. Sempre nesse pontinho deitado aqui de trás, tá? E é só ele, tá, gente? Então, a gente vai fazendo isso até o final. E ele já vai subindo, ele vai subir aqui o cesto, a lateral, e vai ficar com essa carreirinha aparente aqui. Eu vou fazer isso em toda a volta, e quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Bem, cheguei aqui no meu final, dei a volta toda, fiz todos os pontos em volta da minha base. E aqui eu vou começar a fazer esse ponto aqui, ó, tá? Então, eu vou fechar a carreira, como nas outras vezes, no ponto do topo, eu introduzo de trás para frente, embaixo das duas laçadas e puxo o fio lá para trás, tá? Dessa vez, eu, em vez de introduzir a agulha no Vzinho, eu não vou mais fazer ponto baixo centrado, tá, gente? Eu vou fazer agora ele comum. Eu vou introduzir a agulha entre um ponto e outro, aqui embaixo da laçadinha. Vou introduzir, passo a laçada na agulha, ajusto, puxo para frente uma laçada e faço o meu primeiro ponto da carreira, tá? Venho no mesmo lugar e faço mais um. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Pulo um de base, vou pro próximo. E faço mais 2 pontos baixos nesse ponto. Então, toda essa carreira eu vou fazer assim. Pulo um ponto, vou pro próximo, faço 2 pontos baixos. Pulo um ponto, vou pro próximo, faço 2 pontos baixos. Pulo um, 2 pontos baixos. E assim a gente vai até o final. Pula, faz no próximo. Pula um, vai pro próximo. Pula um, vai pro próximo, assim até o fim, tá? Aqui, chegamos no nosso último ponto. Ficamos com um entre os dois, então deu certinho, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que você tem que ter número par nessa última carreira da sua base, você tem que ter número par para esse ponto dar certo, tá? Porque se der número ímpar, não vai sobrar umzinho só aqui entre eles, vai sobrar 2. Aí vai dar errado. Então, aqui nós vamos pegar sempre o primeiro ponto do topo, passo de trás para frente, puxo essa laçadinha lá para trás. Venho aqui, olha, entre esses 2 grupinhos, tá vendo? Tem um grupinho com 2 aqui, pula um ponto e tem outro grupo. Eu venho na direção desse ponto aqui que eu pulei, introduzo a agulha, passo a laçada na agulha, ajusto um pouquinho e puxo um ponto para frente. Fiz o primeiro ponto, vou fazer outro ponto aqui no mesmo lugar. Tá? Pulo esse intervalo todinho aqui e faço 2 pontos no próximo intervalo. Mesma coisa, pulo esses 2 pontos
e faço 2 no próximo intervalo. E assim eu vou até o final. Sempre pulando os pontos de intervalo, né? E fazendo no próximo intervalinho ali, onde a gente tinha pulado o ponto na carreira anterior. E ele vai ficando assim. Eu vou fazer essa carreira aqui até o final, para mostrar como que é o fechamento. A gente vai fazendo esses grupinhos de ponto. Esse ponto fica legal também, gente, em bolsa, clutch, tá? Vocês podem adaptar, né, na verdade. Ó, aqui, o último ponto da minha carreira, alongo só um pouquinho, vou no meu primeiro ponto, passo de trás para frente e puxo a laçada lá para trás, tá? E vou iniciar a minha terceira carreira desse ponto. Então, eu venho aqui, olha, onde tem essa laçadinha deitada, que foi o intervalo que eu pulei. Eu vou introduzir a agulha aqui, passo a laçada pela agulha, ajusto, puxo um ponto aqui pra frente. Faço um ponto e mais um no mesmo intervalo. Sempre assim, tá, gente? Nós vamos fazer isso por 5 carreiras de ponto, desse ponto aqui que a gente tá fazendo, tá? Então, eu vou fazer as 5 carreiras e volto aqui para finalizar o sexto com vocês, tá ok? Voltamos aqui, terminei a 5ª carreira do ponto, tá? Teve a primeira carreirinha da subida e mais 5 carreirinhas de ponto, vamos chamar de ponto fantasia, né? Porque eu não sei o nome desse ponto. Então, aqui para fechar nossa carreira e arrematar nosso sexto, eu deixo uma alcinha maior um pouco, venho no primeiro ponto aqui do topo, igual as outras carreiras, tá? De trás para frente, passo a laçadinha lá para trás. Venho entre os 2 grupinhos de ponto, introduzo a agulha, coloco a laçada aqui na agulha e puxo para frente. Aqui nós vamos caminhar para nossa esquerda, quem for destro, né? Caminhar para a esquerda, fazendo ponto baixíssimo em volta da peça toda para dar uma borda mais firme, tá? Então, assim a gente vai caminhando até o final. Para fazer o acabamento da nossa peça. E ele vai ficando assim. A gente segue fazendo ponto baixíssimo em toda a volta do cesto, tá? Aqui, chegamos ao final. O próximo ponto para eu introduzir seria aqui. Mas como aqui saiu o meu primeiro ponto, eu não vou introduzir a agulha ali. Eu já vou cortar meu fio. Ó, corto o fio. Puxo ele pra frente. Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto baixíssimo, nessa alcinha aqui, de baixo pra cima, pego as 2 laçadas, passo a laçada por debaixo dele. E aqui, esse fio, essa ponta, precisa entrar nesse pontinho ali. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, a agulha tem que sair aqui. Eu vou passar a agulha
por dentro dessas duas laçadas do topo e dentro desse ponto baixíssimo aqui, dessa forma. Que aí eu vou puxar minha ponta para trás. E aqui na frente já tá arrematado, tá? Ele já dá o acabamento sem emenda aqui. Aqui atrás, para fazer esse arremate, eu pego esse pontinho aqui, ó, só ele, tá? Puxo esse ponto por dentro dele e puxo a perninha. É um nó, né? A gente vai dar um nó, aperta um pouquinho. E para arrematar, nós vamos escondendo esse fio por dentro dos pontos aqui da trama, tá bom? Ó. Nós vamos passando essa ponta por dentro para esconder bem o fio, tá? Aqui pode cortar. Aqui em cima a nossa peça tá arrematada. Esse ponto aqui do meio, gente, eu esqueci de falar com vocês. Antes de subir a lateral, eu gosto de passar ele por dentro de alguns pontos e cortar, tá bom? Porque assim fica muito ruim de fazer depois. Mas o meu, daqui a pouquinho eu vou ter mais um pouquinho de trabalho, né? Lógico. Mas eu vou arrematar ele ali dentro, tá? Vocês façam antes de chegar no final. Aqui, nós já terminamos o nosso cesto. E nós vamos começar a fazer a tampa, tá bom? Eu vou separar o material aqui e já volto para mostrar para vocês como que faz. Oi, pessoal, voltamos aqui com a nossa tampa, tá? Como eu mostrei no início do vídeo, para fazer o cesto, nós vamos precisar fazer uma base, né, com 4 carreiras, e a tampa, você vai fazer uma carreira a mais, tá bom? Então, o princípio é o mesmo, tá? Se você tem dúvida, volta lá no início do vídeo para fazer as 4 primeiras carreiras e a 5ª carreira é só a continuação do aumento, tá bom? Então, aqui nós fizemos até a 5ª carreira, tá? E a finalização dessa carreira é aquela finalização invisível. Eu vou puxar um pouquinho a mais minha laçada, introduzo no primeiro ponto do topo de trás para frente e puxo a laçada para trás, dessa forma. Aqui, aonde o fio tá saindo, o fio do novelo tá saindo, eu vou introduzir a agulha nas 2 laçadinhas e puxar essa laçada final para trás. Então, eu vou ter minha carreira final finalizada sem emenda, tá bom? Aqui eu vou fazer uma corrente e vou seguir fazendo nesse primeiro ponto são 2 correntinhas, tá? Por causa do fechamento. Então, eu vou seguir fazendo nessa correntinha deitada ali por trás, um ponto baixo em volta de toda a carreira. Como se eu fosse subir o cesto. E eu vou fazer isso por 2 carreirinhas, tá? Pegando só essa laçada que fica deitada aqui, ó. Vou fazer isso por 2 carreiras e a tampa vai estar finalizada, tá? Então, ó, é como se a gente estivesse subindo o cesto novamente, tá? Só que eu vou fazer até o final, ponto baixo, centrado, vou finalizar e vou continuar com ponto baixo centrado, não vou fazer mais o ponto fantasia que nós fizemos no corpo do cesto. Eu vou terminar essa carreira, seguindo assim até o final, e quando chegar aqui, eu mostro para vocês como que ficou. Bem, aqui nós chegamos ao final dessa primeira carreira da lateral da tampa, e nós vamos fazer o fechamento normal, tá, gente? Só que lembrando que aqui é ponto baixo centrado. Então, nós vamos introduzir no topo aqui, ó, do primeiro ponto, de trás para frente, puxar essa laçadinha para trás, dessa forma, tá? E aqui, ó, no meio do pontinho, eu vou introduzir a minha agulha
pegou na malha aberta ali. Puxo a laçada pra frente e passo essa laçadinha aqui na agulha, fazendo o meu primeiro ponto. E eu vou fazer ponto baixo centrado, mais uma carreirinha, até o final, tá? Dou a volta todinha. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como que faz a finalização dessa lateral da aba, da tampa, tá bom? Então, aqui, ó, cheguei no final da minha carreira, tá? Vou cortar meu fio. Vou puxar ele todo por dentro desses pontos, tá? Venho novamente aqui por trás, ó, do ponto aqui do topo. Levo ele pra trás. Ó. E vou introduzir ele aqui, nesse pontinho, tá? Só que eu não vou pegar só esse ponto, não. Eu vou pegar essa laçadinha deitada e o ponto, pra ficar mais firme. Ó. E aqui nós encerramos a nossa lateral da tampa, tá? Aqui, novamente, a gente vai... pode pegar um pontinho desse deitado, puxa, dá um nozinho. E vem escondendo essa ponta aqui, ó, por dentro desses pontos que ficam, né, por trás no avesso, na verdade. Ó. A gente vem pelo avesso, escondendo essa pontinha até onde der. E depois corta. Aqui é interessante lembrar que vocês deixem um furinho maior aqui no centro, tá, da tampa, que é pra gente poder passar o puxador, tá bom? Então, aqui a gente vai esconder também esse fio central. A gente vai passar por debaixo de alguns pontos aqui, pra esconder ele. Como ele já tá bem preso ali, que o anel mágico eu fiz duplo, você pode só andar com ele e cortar. Cortei os do centro e o da finalização da tampa, tá? Então, aqui nós vamos começar a fazer o puxador, que é essa bolinha aqui, ó. Tá bom? Então, para fazer esse puxador, nós vamos fazer um anel mágico simples. Não precisa ser duplo aqui, porque ele não vai abrir, a gente vai usar a ponta dele para prender, né, lá embaixo, então não tem necessidade de ser duplo. Então, eu vou passar uma vez só em volta da minha mão. Passo a agulha por baixo da laçada, puxo, prendo o meu primeiro ponto. Eu vou fazer 6 pontos dentro do anel mágico. Então, 1, né, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o meu anel. A princípio, não puxa muito, para ele não apertar o primeiro pontinho aqui, tá? Vou fechar a minha primeira carreira. Se vocês quiserem usar aquele fio, aquela dica que eu dei, né, de um fio colorido para identificar o ponto, pode também. Aqui, eu vou introduzir a agulha no meu primeiro ponto. Puxo pra frente, introduzo a laçadinha na agulha, faço um ponto. Eu vou fazer aqui um ponto em cima de cada ponto de base, que eu não quero que ele abra, eu quero que ele cresça, né, continue nesse mesmo tamanho aqui. Então, eu vou fazer 6 pontos na segunda carreira também, não vai ter aumento. Então, já fiz um, próximo ponto. Um ponto, e ele vai fechando, tá, gente? É assim mesmo.
Eu faço um ponto em cada ponto de base. Que é o último. Corto o fio. Puxo aqui por dentro dos pontos. Venho nesse pontinho aqui, ó, meu primeiro ponto tá aqui, certo? O primeiro ponto do topo é esse. Então, eu venho aqui de trás para frente, puxo essa ponta para trás. E aqui, eu não preciso nem arrematar, puxar para dentro desse buraquinho aqui, porque isso aqui já vai ficar para dentro, tá? Então, aqui eu aperto mais o centro ali, ó. Puxo a pontinha do centro. E eu tenho a outra perninha que é do arremate aqui final, certo? Já tenho a minha bolinha. Venho aqui na minha tampa. Por isso é que tem que deixar uma folguinha, tá, gente? Porque tem que passar a agulha e o fio de malha aqui no meio. E puxo as duas perninhas lá pra dentro. Desse jeito. Tá? Aqui eu passo uma perninha num ponto do lado de cá. A outra perninha num ponto do lado oposto, né? Puxo e dou um nó. Dou um nozinho bem firme, tá? Já tá bem presinha nosso puxador da tampa. E aqui é a mesma coisa, gente. Eu vou esconder essa ponta, uma ponta para um lado e a outra para o outro, para não ficar bruto, tá? A gente vai esconder aqui por dentro dos pontos. Ó. Você vai até o final com uma ponta. Você pode esconder com uma agulha de arremate também. Dá para esconder. Eu já tô com a agulha aqui na mão, vai na agulha mesmo. Corta o fio. E faz a mesma coisa do outro lado. A gente vai até lá em cima, pra não ficar com ponta aparecendo, né, gente? Acabamento no nosso trabalho é tudo. A gente tem que procurar fazer uma peça limpa, né? Tanto no direito quanto no avesso, para poder ter um produto de qualidade. E aqui tá encerrada a nossa tampinha, tá bom? Então, aqui o nosso cesto e a tampinha que se encaixa nele, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, dá um joinha, curte aí o vídeo, se inscreva no canal e assim que eu tiver mais alguma peça legal para trazer para vocês, eu apareço por aqui de novo, tá bom, gente? Muito obrigada, Deus abençoe a todos, um beijo!